No caso de uma gravidez após um tratamento de endometriose, é considerada uma gestação de risco? Não, existem estudos que mostram que as mulheres que têm endometriose, quando engravidam nos 3 primeiros meses, elas podem ter um risco um pouquinho aumentado de abortamento em relação à mulher normal, não normal, né, mas que não tem endometriose. Mas normalmente no início da gestação a gente sempre entra com um pouquinho de progesterona, que é um hormônio, é o próprio hormônio da gestação, mas a gente costuma dar uma sobrecarga desse hormônio para essa mulher que tem endometriose, justamente para fazer com que ela tenha o mesmo risco de uma mulher que não tem a doença. Doutora, a senhora comentou, no caso, a cirurgia seria um dos tratamentos mais recomendados, né, para se tratar a endometriose. Além da cirurgia, existe alguma outra opção? Infelizmente não. Então, o tratamento da endometriose ele é cirúrgico. O que acontece é que em alguns casos a gente consegue protelar essa cirurgia. Então, por exemplo, casos de mulheres que tenham dor e elas vão ao médico e nós, através de exames de imagem, o exame clínico, se faz o diagnóstico, uma suspeita diagnóstica, na verdade, porque o diagnóstico ele é cirúrgico. A gente precisa retirar um pedacinho da doença, mandar para exame para falar é endometriose realmente. Mas os exames, hoje em dia, eles são muito bons, eles têm uma sensibilidade muito boa para fazer um pré-diagnóstico da endometriose. Então, aquela mulher que tem dor e que vai para um pré-diagnóstico para se ver se tem endometriose, e existe uma evidência de endometriose, mas uma endometriose muito pequena, essa mulher ela pode ser submetida a um tratamento clínico hormonal, seja com hormônios, pílulas anticoncepcionais, ou progesterona mesmo, não anticoncepcional, mas a progesterona numa dose um pouco menor, ou o próprio DIU que tem a progesterona, ou implante na pele que tem progesterona, seja qual for o método hormonal, ela pode ser submetida a esse tratamento clínico e nós aguardamos cerca de mais ou menos 6 meses. Se em 6 meses ela tiver uma boa melhora dos sintomas, ela vai ser submetida a exames de rotina, de controle dessa doença a cada 6 meses, exames de sangue, exames de imagem, ultrassom, ressonância, e se a doença se mantiver estável, ela vai ser só acompanhada. Pode ser que em algum momento da vida ela tenha que fazer um procedimento cirúrgico, mas naquele momento não foi necessário. Se por um acaso essa mulher não tiver melhora do sintoma clínico com a medicação, ela vai direto para a cirurgia. No caso dessa cirurgia, ela é muito invasiva? Depende do caso. Na verdade, a cirurgia é uma laparoscopia, sempre. Então, a gente nunca indica fazer a cirurgia aberta, porque a endometriose, justamente como ela pode dar em vários locais, seja no intestino, ovários, às vezes numa região mais alta, às vezes até no diafragma, é muito comum se encontrar endometriose no diafragma, por um corte, que é o corte normalmente que se usa, que é um corte como se fosse uma cesárea, a gente não tem esse acesso, por exemplo, ao diafragma. E com a laparoscopia, a gente tem uma câmera que entra pelo umbigo da paciente e essa câmera nos dá o acesso a todo o abdômen. Então, a gente consegue ver a parte baixa do abdômen, a parte alta do abdômen. E se tem um foco de endometriose em outra região, a gente consegue retirar. Então, além da visão, que a gente tem que é muito melhor, infinitamente melhor, a recuperação da paciente é infinitamente melhor também. Ela faz a cirurgia em um dia, no dia seguinte ela vai para casa, no máximo no dia seguinte, quando são os casos mais simples. Em casos mais avançados, às vezes se requer uma cirurgia mais extensa, uma cirurgia, por exemplo, num caso intestinal, às vezes nós precisamos retirar um pedaço do intestino dessa paciente e juntar no mesmo tempo cirúrgico. Isso tudo também é feito por laparoscopia, mas essa paciente tem que ficar alguns dias a mais no hospital, 3, 4 dias a mais no hospital, justamente para se reintroduzir a alimentação e se ter um bom controle pós-cirúrgico, mas o procedimento é sempre esse. Doutora, no caso da endometriose atingir outras regiões do corpo, os sintomas são os mesmos? Tudo depende do local, né? Então, mulheres que têm endometriose que pegam as vias urinárias, por exemplo, bexiga, ureter, o próprio rim, elas vão ter mais sintomas relacionados não só à dor, por exemplo, na forma de cólica, mas elas podem ter sintomas relacionados à parte urinária. Então, podem ir mais ao banheiro, urinar na época da menstruação, podem ter sangramento, se o foco for dentro da bexiga, sangramento na urina na época da menstruação. Elas podem ter dor para urinar na época da menstruação. Então, na verdade, o sintoma, ele acaba tendo muita relação com o local da doença. Mas esse é um grande problema também que a gente tem nos casos de endometriose, porque já foi mostrado na literatura que nem sempre a quantidade de sintomas
tem relação com a quantidade de doença. Por exemplo, uma mulher que às vezes tem sintomas exuberantes, que vai parar no hospital todo mês, ou que tem dores fortes para evacuar, nem sempre ela tem grandes focos de doença. Quando a gente faz a cirurgia, faz os exames preditivos, né, que são os exames de imagem, nem sempre a gente encontra muita doença. E às vezes aquela mulher que tem, por outro lado, que não tem nada de sintoma, fala, olha, eu não tenho nada, eu só não consigo engravidar faz 1 ano. E a gente vai investigar, às vezes a gente acaba encontrando bastante doença nessa mulher. Então esse é um outro grande problema que a gente tem nos casos de endometriose, porque primeiro porque é uma doença que é desconhecida, né? Uma doença que nós que somos especialistas em endometriose, a gente sabe muito pouco sobre ela. É a doença, nos últimos 10 anos, mais investigada, mais pesquisada em ginecologia no mundo. Justamente porque ninguém sabe nada sobre ela. A gente não sabe o porquê as mulheres têm endometriose. Então a gente tem uma suspeita do porquê. Tem um componente genético, tem um componente ligado à defesa, mas o porquê realmente ela aparece a gente não sabe. E consequentemente a gente também não sabe como curar a doença. E tem essa história dos sintomas. Nem sempre a quantidade de doença tem relação com a quantidade de sintomas. Então é uma doença muito complicada, por isso, porque é uma doença que tem muitas dúvidas, tem muitas interrogações sobre ela, né? Então, o mais importante é sempre a mulher ficar atenta a esse tipo de problema, porque quanto antes é feito o diagnóstico, melhor a gente pega, mais rápido a gente pega a doença e sempre em estágios mais precoces e com menos agressão ao corpo dela. Isso, inclusive, que a senhora citou, doutora, é muito importante para os nossos internautas, para os nossos ouvintes, porque, como a senhora mesmo disse, essa endometriose pode aparecer em várias regiões do corpo, os sintomas dependem muito de pessoa para pessoa, mas apenas para ficar claro, a nossa internauta, ela deve ficar atenta às alterações que possam ocorrer no período menstrual, seria isso, basicamente? Basicamente, sim, porque normalmente as alterações podem ocorrer também fora do ciclo menstrual, mas normalmente quando isso ocorre é uma doença já bastante avançada. Então tem 2 estudos bastante interessantes na literatura que mostram que o tempo entre o início dos sintomas da endometriose e o diagnóstico cirúrgico, ou seja, retirar lá, fazer a cirurgia, retirar o pedacinho da doença e falar realmente é endometriose, dura em média 10 anos. Porque normalmente a mulher, primeiro porque não dá muita atenção, ou senão ela vai ao ginecologista e fala, olha, eu tenho cólica menstrual, e o ginecologista fala, é normal ter cólica menstrual, que é uma coisa que não é muito normal ter, né? E aí o que ele faz? Ele acaba entrando, o médico acaba entrando com um remédio, um antiespasmódico para melhorar a cólica, um anti-inflamatório para melhorar essa cólica, logo depois essa menina acaba começando a vida sexual e aí acaba tomando um anticoncepcional, que melhora mais ainda o sintoma, e a endometriose, ela continua lá, ela continua a crescer, mesmo com anti-inflamatório, mesmo com anticoncepcional, os sintomas melhoraram, a doença está lá crescendo, numa forma reduzida, ela acaba crescendo numa velocidade menor, mas ela vai continuando a crescer, até uma hora que, mesmo com aquela medicação, ela começa a sentir dor, ela tem dor, ou senão ela vai começar a tentar engravidar e não consegue engravidar. E aí é feito o diagnóstico da doença. Então esse período acaba em média durando cerca de 10 anos. Então, por isso a atenção com os sintomas. Então, se a mãe tem endometriose, ou se você tem uma irmã com endometriose, uma prima com endometriose, fique mais atento. E se você tiver alguma dúvida, tem que procurar um médico para ver se realmente não tem nada.